Hello there! Aqui é o Teacher Edson e eu estou chegando aqui com aquela que, na minha opinião, é a aula mais importante desse curso antes de você começar. Eu não sei se você percebeu, mas as 6 primeiras aulas, e se eu não me engano essa é a 7ª aula, é apenas uma preparação, né? Essas 7 aulas, essa série de 7 aulas, 6 aulas, 7 com essa, é uma série de preparação para você realmente começar o curso. O curso começa na primeira aula do primeiro módulo da primeira etapa, que é a próxima, tá bom? Então preste muita atenção para essa aula, porque dessa aula depende a efetividade da sua aprendizagem nesse curso. Tudo bem? Eu vou repetir. Da sua atenção dada a essa aula, da sua obediência às sugestões dadas nessa aula, vai depender a sua fluência, tá bom? Então, eu vou mudar aqui. Você agora está vendo o curso. Eu estou dentro do curso e eu estou aqui na primeira aula, que é a aula do Salmo 23, que é a nossa primeira aula, que é o nosso primeiro estudo do texto, tá? Tá aqui, primeira aula, Salmo 23, parte 1. Quando você chegar aqui, o que você vai fazer primeiro? Preste muito bem atenção nisso aqui. Você não vai assistir essa aula. Você não vai chegar e fazer o que eu estou fazendo agora. Não. Você não vai fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é... Olha só. Sou você agora. Eu sou aluno do curso agora. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui abaixo da aula e procurar o áudio do Salmo 23. O áudio, que é esse aqui que está no meio, o áudio. Clico no áudio e faço o quê? Eu baixo esse áudio. Olha só o que eu estou fazendo tudo aqui, gravando para você. Eu cliquei aqui e baixei o áudio. Preste atenção. Baixei o áudio. É a primeira coisa que você vai fazer, é baixar o áudio. Como eu fiz aqui, você viu eu descendo aqui. Eu vou voltar de novo, tá? Para que você siga os passos que eu estou fazendo. Deixa me ver se você está vendo. Olha, você chegou aqui na aula, que é a aula 5. Vou até fazer ficar grande. Chegou aqui na aula 5. Está aqui a aula 5. Você já estudou a aula 6. Você vai para a aula número 1 do primeiro módulo, né, da primeira etapa. O módulo que você está agora, que você está me vendo agora, você está numa das últimas aulas do módulo 0, que é o módulo de preparação. Então, como você chegou aqui, você não vai assistir a aula primeiro, você vai baixar o áudio. Esse áudio aqui, áudio do Salmo 23. Baixou o áudio, eu já baixei o áudio, deixa eu ver onde ele está. Procurar ele aqui, tá bom? Só um instante. Deixa eu ver se está nos downloads. E eu vou te mostrar aqui o áudio. Tá certo? Baixei o áudio. Provavelmente não está no download. Então eu vou baixar novamente aqui para ver onde o áudio está. Tudo isso ao vivo. Ó. Clica aqui, ó. Está aqui o áudio. Deixa eu ver se você consegue ver. Olha, aqui embaixo, bem no cantinho esquerdo, você consegue ver o áudio aqui, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui que está atrapalhando.
você consegue ver o áudio aqui embaixo. Está também na área de trabalho. Mas aqui, tá vendo aqui, ó? Aí que você vai fazer? Você vai abrir esse áudio. Eu vou abri-lo agora. Inclusive o fundo musical que você está ouvindo vai ser o áudio agora. Olha. Escute bem. Vou até aumentar. Você está ouvindo agora o áudio. He guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley. Pronto, já é o suficiente. Vou parar aqui, vou voltar para outra música que eu estava ouvindo. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Ouvir o áudio. Quantas vezes, professor? Eu não sei se você lembra, mas na aula 5, deixa eu ver aqui, na aula 6, vou voltar aqui para você. Eu falo, olha, primeira coisa, ouvir o áudio pelo menos 3 vezes. Deixa eu colocar aqui para você. Vou abrir uma notinha aqui para você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir o áudio 3 vezes. Deixa eu colocar aqui a minha notinha no bloco de notas. Isso. Agora você está vendo o meu bloco de notas. Viu que eu fui lá? Eu não assisti a aula ainda. Assistir a aula é a segunda fase. A primeira fase é, eu vou colocar aqui novamente, ouvir o áudio, ouvir o áudio da aula 3 vezes, tá? É a primeira coisa que você vai fazer, você não vai fazer outra coisa. Primeira coisa que você vai fazer é ouvir o áudio da aula. E eu repito, professor, onde é que eu acho esse áudio? Vou mostrar de novo aqui. Você encontra esse áudio, deixa eu colocar aqui, nas transições, você encontra esse áudio, olha aqui, ó, vou voltar lá para a primeira aula do módulo 1º, tá? Você encontra esse áudio abaixo do vídeo, nesse caso aqui no meio, tá? Primeiro você baixa esse áudio, é a primeira coisa, então você ouve ele 3 vezes, só ouvir mesmo 3 vezes, tá bom? Depois de ouvir o áudio 3 vezes, vem o segundo passo. Qual o segundo passo, Teacher Edson? Aí sim, assistir a aula, né? A aula sobre a aula do texto com áudio, né? Que você ouviu. Então, por exemplo, você ouviu o áudio do Salmo 23. Depois de ouvir o áudio 3 vezes, aí sim você vem e assiste a aula do texto com áudio. Que aula é essa, professor? É essa aula que contém as minhas explicações, tá? É as aulas que contêm as minhas explicações sobre o texto que você acabou de ouvir, tá certo? Voltando aqui. Aí eu vou voltar para a aula 5. Olha, se você esquecer desse espaço, volte sempre para a aula 5. Por que eu não deixei só a aula 5? É porque além... Na aula 5 eu te digo todos os passos,
Mas aqui eu tô te dizendo novamente e te mostrando, só para que você saiba, desculpa, o quanto é importante esse espaço. Vou até aqui ligar, só para te mostrar aqui, né, rapidinho, os textos. Vou desligar o áudio aqui, tá? Então tá aqui, ó. Depois de ouvir o texto 3 vezes, você vai assistir às aulas, a aula comigo, tá certo? É isso que você vai fazer. Vou recolocar aqui as notinhas para você, tá? Então, ouviu o texto com áudio 3 vezes? Aí sim você assiste a aula do texto. Assiste ela quantas vezes, professor? Pelo menos 3 vezes. Assiste a aula 3 vezes do texto com o áudio, beleza? Assiste a aula pelo menos 3 vezes. Assiste a aula pelo menos 3 vezes. E como eu te dei a dica em um dos vídeos, no vídeo que eu falo sobre o site, você pode assistir a primeira vez mais 1.5 numa velocidade mais rápida, tá? E depois você pode até acelerar para 2.0, né? Assistir muito mais rápido, mas assista a aula pelo menos 3 vezes. Professor, tem problema se eu assistir a aula 10 vezes, 7 vezes? Não. Quanto mais você assistir, melhor. Terceiro passo, você vai colocar as frases do texto que você acabou de assistir, do texto que eu acabei de ensinar, né? Porque geralmente eu ensino apenas 3 versículos, ou seja, o primeiro texto é do Salmo, então você vai colocar as frases que eu ensinei na aula que você assistiu no Anki, né? Ou num app de flashcards. O que são aplicativos de flashcards? São aplicativos que foram criados para você memorizar frases, para você aprender frases, fórmulas, coisas que você precisa memorizar. Eles são muito úteis para você aprender uma nova linguagem. Então, depois de ouvir, primeiro passo, ouvir o áudio, só o áudio, que está lá abaixo da aula, né? Depois que você ouvir o áudio 3 vezes, você assiste a aula, tá? E depois você pega as frases do texto e coloca no Anki ou no aplicativo de flashcards. Eu vou gravar uma aula, tá? Depois dessa, eu vou gravar uma aula ensinando a usar o Anki no computador e te dando mais dicas para você usar um aplicativo no celular, se você não tiver acesso ao computador. Mas isso é um passo muito importante, tá? Eu vou voltar aqui para o site para te mostrar onde você vai pegar essas frases. Professor, mas eu vou colocar essas frases no aplicativo, no Anki. Como, professor? Onde é que estão essas frases? Vou te mostrar agora. Vamos lá para a primeira aula do módulo primeiro, da primeira etapa. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Aqui embaixo tem o PDF, tá? Você vai baixar o PDF e vai copiar e colar essas frases lá no aplicativo, tá bom? Então é simples. Então pega essas frases aqui, ó. Eu tenho o PDF baixado aqui já. Vou até te mostrar o PDF rapidinho. Deixa-me abrir aqui. Desculpa, gente, é porque a garganta tá fechando por causa da gripe, né? Resfriado. Vou abrir aqui, ó. Salmo 23,
Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Salmo 23. E não, isso aqui é o bloco de notas. Aqui é a aula. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para mostrar para vocês. Eu consegui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Depois de você baixar o PDF, você vai ter acesso a ele como eu estou tendo acesso agora. Ok? E aí você vai pegar essas frases, ó, em inglês, copiar, ó, copia e cola lá no aplicativo, tá? Se você não tem um aplicativo ainda, ou se você não vai usar o aplicativo, copie essas frases no caderno e trabalha para memorizá-las. Porque o objetivo fundamental é que quando você ouça essas frases em inglês, você saiba o que elas quiserem dizer em português. Pelo menos assim uns 80%. 50% já é bom, professor? Menos de 50% é horroroso. Você tem que pelo menos saber a metade dessas frases aqui. Quando você ouvir o áudio dizendo assim, por exemplo, He renews my strength. He renews my strength. Você vai saber que ele está falando que ele renova minha ou minhas forças. Entendeu? Se você entender pelo menos 50%, é o mínimo que você tem que entender. O bom é que você entenda 90% ou 80%. Mas se você entender pelo menos 50%, tá ótimo, tá? Aí aqui, atenção. Atenção para o que eu vou dizer para você. Depois de colocar as frases do texto no Anki ou no app de flashcard, é só pesquisar na Play Store, tá? Que é pesquisa lá flashcards, que você vai ter vários aplicativos e você consegue no Google, no YouTube, vários vídeos te ensinando como colocar frases para aprender, para memorizar. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Quarto passo, isso é muito importante. Você vai assistir, olha só, vou repetir. Primeiro, antes de tudo, ouça só o áudio da aula. Tá? Segundo, assista a aula que eu estou ensinando para você o texto pelo menos 3 vezes. Se você assistir 7 vezes, maravilhoso. Quanto mais você assistir, mais rápido você vai aprender essas frases. Depois você separa essas frases para memorizá-las, ou num caderno, ou no Anki, ou no app de flashcards. E quarto, você vai ouvir essas frases, ouvir as frases, lendo o texto, ok? Ouvir as frases, lendo o texto. Como, professor? Simples. Lembra do PDF que está aqui, ó? Deixa eu mostrar novamente as notas, porque você não está vendo a nota. Vamos aqui. Cadê você, notinhas? Bloco de notas, aqui, ó. Agora sim você está vendo as notas. Ouvir o áudio da aula 3 vezes. Assistir a aula do texto em que eu estou explicando o texto, explicando em inglês e português, pelo menos 3 vezes. Se assistir 7 vezes, melhor ainda. Colocar as frases que eu expliquei no vídeo, no Anki, que é o app para te ajudar a memorizar, ou num app de flashcards, não precisa ser o Anki, tem outros apps fáceis de usar. Basta você pesquisar no YouTube, você vai achar o vídeo te explicando como usar esses flashcards, tá? E depois você vai ouvir essas frases lendo o texto. Vamos voltar aqui. Como, professor? Assim, ó. Vai lá no PDF que você baixou, tá? E pode observar, e não é essa parte aqui que você vai usar. Você vai usar a parte que é só inglês, tá vendo? Você vai usar a parte que é apenas inglês, tá?
Por exemplo, a primeira aula vem até o versículo 3, essas frases aqui, tá vendo? Depois aqui essas outras aulas aqui até o 6. Então a primeira aula, eu não tenho certeza onde eu parei, mas digamos que eu parei aqui no 4, tá? Digamos que eu parei no 4. Você vai ouvir essas frases várias vezes, todos os dias. Quantos dias, professor? Quantos dias forem necessários para você aprender as frases. Eu vou colocar aqui para você. Você vai ouvir as frases lendo o texto várias vezes por dia. Deixa eu anotar aqui, tá? Preste atenção. Várias vezes, vou botar um vezes aqui, por dia. Por dia. Várias vezes. Quantos dias? Pelo menos, várias vezes, pelo menos 3 dias. 3, tá vendo que isso 3 aqui é uma coisa séria aqui, isso aqui não é em vão, tá? Pelo menos 3 dias você vai ouvir essas frases lendo o texto. Quantas vezes? Pelo menos 3 dias e pelo menos 10 vezes por dia, entendeu? 10 vezes por dia. Várias vezes por dia, pelo menos 10 vezes durante 3 dias, você vai ouvir essas frases aqui que estão em inglês, que você aprendeu comigo no texto, que eu expliquei para você na aula, entendeu? Até você aprender, até você ouvir e saber mais ou menos o que ele está falando em português. Não é para você saber falar as frases, é para você entender o que está sendo dito em inglês. Entendeu? É isso. E por isso é tão importante o Anki, né? Por isso é tão importante, deixa eu colocar aqui meu bloco de notas, é tão importante o fato de você colocar essas frases no app, porque através desse aplicativo você vai memorizar as frases e aprendê-las muito mais fácil, 20 ou 200% mais fácil, e vai ficar na tua memória. Então preste bem atenção para a aula do Anki que eu vou dar, e também vou te dar umas dicas sobre como baixar um app, né, onde você vai poder também colocar essas frases no celular, tá bom? Então depois de fazer isso por 3 dias, então 3 dias pelo menos, até você estar pronto para quê? Para o último passo: ouvir sem o texto, entendeu? Se você fizer todos esses passos do jeito que eu estou te falando, ouvir essa aqui 3 vezes pelo menos, pode ouvir mais, assistir a aula pelo menos 3 vezes, pode assistir 7 vezes, colocar as frases num aplicativo para você memorizar, ou se você não quiser usar o aplicativo, escrever as frases e ficar olhando para elas, ler elas todo dia para tentar lembrar o que elas querem dizer. Ouvir essas frases pelo menos em 3 dias, pelo menos 10 vezes por dia, lendo o texto, para que depois você possa ouvi-la sem o texto. E quantos dias, professor, sem o texto? Pelo menos 2 dias, tá? Mas se você ouvir em um dia isso aqui, vamos dizer que você ouviu 10 vezes essa frase, 10 vezes, um dia só, um dia, ouviu 10 vezes em um dia, e você está entendendo pelo menos 50% do que está sendo dito, está entendendo pelo menos 10% do que está sendo dito, então tudo bem,
aí sim você pode ir para a próxima aula, tá certo? Então é por isso que essa aula é tão importante. Antes de assistir a aula onde eu explico o texto, você primeiro baixa o áudio e ouve ele umas 3 vezes antes de assistir, e já guarda o áudio lá, porque você vai ouvir, precisar dele de novo. Baixa o PDF para você copiar as frases, você pode até imprimir o PDF se você achar melhor, né? Baixa o PDF para que você possa ouvir o áudio enquanto você lê o texto, entendeu? E assiste o vídeo várias vezes, porque quanto mais você assistir, mais rápido você vai aprender as frases. Quando você aprender as frases, se você aprender em um dia, perfeito. Quando você conseguir ouvir o texto em inglês e conseguir entender pelo menos 50% do que foi dito, aí sim você está pronto para ir para a próxima aula. Tá certo? Então é isso que eu quero que você entenda. E a próxima aula, a mesma dinâmica. Deixa eu ver se você está vendo isso aqui. Não, você não está vendo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Deixa eu mostrar para você. Aula. Aí. Tá? Depois que você seguir aqueles passos e você vem aqui, ó. Olha, cheguei na aula 1, que é a primeira aula, ó, o Salmo 23. Ouvi o áudio. Vi o professor Edson aqui, o Teacher Edson, ensinando para mim tudo. Assisti 2, 3 vezes, nem que seja acelerado da segunda para frente. Assisti 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes você puder. Depois de fazer isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o áudio lendo o texto. Ouvir o áudio lendo o texto várias vezes. Estou lá tomando meu cafezinho, ouço o áudio vendo o texto várias vezes, até estar pronto para ouvir o áudio e saber e compreender pelo menos 50% do que o áudio está dizendo em inglês, compreender em português, tá? Isto é o que eu quero que você faça, o que você precisa fazer. Mas só faça isso se você realmente quer ser fluente. Sabe por quê, pessoal? Esse curso aqui não é uma brincadeira. Eu não fiz esse curso para ser uma brincadeira. Eu fiz esse curso para você ser fluente. Eu fiz esse curso para que você aprenda a coisa mais maravilhosa da sua vida, que é a Bíblia, e ao mesmo tempo tenha como recompensa, além de tantas outras que você vai ter, tenha como recompensa aprender inglês, ser fluente em inglês. E é isso que você vai ser, se você seguir esses passos. Confie no processo. Esse é o processo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é agradável, porque você vai estar aprendendo frases que vão mudar a tua vida. Frases que vão abençoar a tua vida, que vão te fazer feliz, que vão encher teu coração, tua vida de paz. E é isso que é mais importante. E além disso, você vai aprender inglês. Segue os passos. Esqueceu? Volta lá, né? Volta nessa aula aqui. Volta na aula 5, até ficar claro. E só siga para a aula 2, só siga para a próxima parte do texto, depois que você aprender pelo menos 50% da aula que você estudou, entendeu? Se durar uma semana, que dure. Se aprender em 2 dias, beleza, vai para a próxima, mas não vai para a próxima etapa sem aprender, tá bom? Um grande abraço, confia no processo, você vai ficar fluente, você vai me agradecer depois, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.